Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu e agora nós vamos conversar com o nosso irmão William Schaefer, de Piratuba, Santa Catarina, que é o esposo da irmã que a gente acabou de ouvir, né? A irmã Chayane. E aí ele também vai compartilhar conosco as suas experiências com o Senhor, né? Porque senão nenhum tem uma experiência igual ao outro, né? Por mais que as pessoas venham juntos para a igreja do Senhor, cada um, Deus toca de uma maneira diferente, então nós fizemos assim, separados, né? Para todo mundo conseguir falar, né? Um pouquinho. Senão, fica sempre um de fora, né? Então, cada um vai compartilhar um pouquinho da sua experiência. Tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus. É muito bom poder ter essa oportunidade aqui, compartilhar sobre o Senhor. Então, conta para nós, qual é a tua experiência, irmão? Como que você chegou até o Senhor, né? Na verdade, nós somos chamados por Ele, né? Como foi que você se sentia naquele momento e como foi que a palavra do Senhor chegou até ti? Durante a vida, assim, eu lembro que na infância, bem no começo da infância, assim, eu não tinha muitos amigos, né? Daí teve uma época que eu comecei a aprender um instrumento musical, né? Tive banda, jogava futebol, né? E até me saía bem, assim, até uns 15 anos, mais ou menos. Daí eu comecei a perceber que não dava mais certo, assim, e eu não entendia porque eu ficava bravo. Eu tentava ser o melhor amigo para todo mundo, mas nunca tinha aquela... Tipo, ser irmão, né? Eu considerava todos os amigos, assim... mas eles, se tava entre eles lá e eu não tivesse junto, tudo bem, não fazia falta. E eu ficava me perguntando por que disso, né? E no futebol também, às vezes, mudou umas 3 vezes, acho, de treinador dos times que fui passando e sempre eles não gostavam de mim, não tinha jeito. Podia jogar melhor que o outro, mas daí ele tinha mais amizade, ou isso e aquilo, e é como se fossem rejeitando, assim, né? E a gente... Até compartilhei com os irmãos lá em Piratuba que tem caso semelhante, né? Que a pessoa tenta várias coisas e nada dá certo. E é um propósito para não se... Porque eu já não entendi todo o propósito, né? Mas digo assim... Estava marcado, né? Já tinha eleição do Senhor, então Deus às vezes permite, né, essa aparente rejeição para que a gente não fique muito e vá para a casa do Senhor, né? Hoje em dia, assim, eu vejo lá o grupo de amigos que eu tinha na escola, eles não estão buscando Deus, assim, né? Porque aparentemente a vida deles tá tudo bem e não sentem necessidade de buscar Deus, né? E eu tentava achar em todos os lugares uma coisa assim que fosse verdadeira e nunca tinha encontrado. E ia para livros, buscava um monte de coisa na internet, como ser uma pessoa melhor, como ser feliz, como realizar aquilo que tinha vontade, mas nada dava certo. E foi na igreja assim que eu não recordo bem certo, né, primeiro dia, mas eu lembro assim que eu senti amor lá na igreja, o jeito que os irmãos me receberam, senti que era uma coisa diferente, né? E se foi a convite de algum amigo, alguma pessoa? Então, eu já tinha conhecidos e amigos mais próximos, uns 3, eu acho, já tinham me convidado e eu nunca tinha ido. E até achavam que era meio louco.
é só Deus e não sei o quê. E daí, quando eu conheci a minha esposa ali, a gente foi, e antes talvez não era a hora certa. E isso também eu vejo que a gente nunca tinha se visto em nenhum lugar, daí a gente se conheceu um pouco antes da igreja e logo depois já. Então tudo se encaixa, né? Às vezes você leva um tempo para entender, mas é tudo. Tem um propósito por trás do Senhor, né? Foi em Cristo, então, que você achou sentido para tua vida, assim, naquele momento que você aceitou Jesus e se batizou, saiu aquele sentimento ruim, assim, de uma frustração, né? Que a gente tem que todos nós, Deus nos criou para sermos bem-sucedidos, né? Felizes, e aí a gente quer tentar ser feliz e pelas nossas forças, né? E a gente não consegue, não encontra. E aí quando a gente encontra Cristo, aquilo parece que se encaixa lá dentro do nosso coração, né? É, assim, desde que a gente começou a ir na igreja, assim, eu sempre senti mais vontade de conhecer e buscar Deus. E que eu posso ver, assim, a diferença que aconteceu foi na mente, assim. O que eu tinha de padrão, que eu achava que era uma pessoa muito boa, né, e que não tinha nada de errado comigo. E daí eu comecei a aprender que não é só ser bom, né, que tem que ter a vida, né. E a gente vai descobrindo como é interiormente, né, antes de ler a Bíblia, e principalmente também depois do batismo a gente recebe revelação, né, dos nossos erros, nossos pecados, e a gente sente a vontade de buscar Deus, né? Antes não sabia onde encontrar, né? Você já tinha lido alguma coisa, ou frequentado algum lugar antes, ou buscado, ou sempre buscou em outras religiões? A minha família era da igreja luterana, mas eu não gostava muito de ir lá, assim, não sei porque não me sentia bem. E eu nunca, até tava, antes de conhecer o Senhor, eu tava bem sem fé, né? Até quando um desses irmãos que tá na igreja na época me convidou, ele me contou esses dias que eu disse, eu tô meio sem fé em Deus, não acredito. E eu nem lembrava disso antes. Esses dias ele me falou, e pra você ver como é que pro Senhor mudar também é na alimentação, né? Nós lá, assim, sempre buscamos bastante material, né, da igreja, ler a Bíblia, assim, todos os dias, né, nem que sejam um pouco, né, mas não passar um dia sem ler, né. Isso eu acho que fez bastante diferença, assim, porque o Senhor vai mudando a nossa mente, vai mudando nossas vontades, né. E só não mudou mais ainda porque às vezes a gente não permite, né? Mas muitas coisas assim que a gente nem consegue enxergar por trás, quanta mudança já ocorreu, né? Mas se fosse pensar antes, né? A mente era um caos, assim, muito inquieta, uns pensamentos assim bem estranhos que não conseguia lidar, e hoje em dia a mente está mais tranquila. Então essa questão da rejeição tinha bastante também, ficava pensando várias coisas, me diminuindo muito, né? Isso me fazia sofrer, assim, às vezes não tinha nada exterior, mas dentro tava muita coisa ocorrendo, assim, só não na mente, né? Isso
desgasta muito uma pessoa, né? E eu me senti acolhido, assim, na igreja. E por Deus mesmo, até às vezes eu tenho experiência, assim, de ir, às vezes, jogar bola com os amigos. E esses dias eu estava compartilhando que eu não me sinto bem lá. Por mais que muda o grupo de pessoas, sempre parece que eu fico de lado, assim. E aqui na igreja, com Cristo, eu me sinto acolhido, né? E é a pessoa mais importante, que é Jesus, né? O corpo de Cristo é a nossa família, né? E é ali que Deus vai nos suprir, vai nos alimentar, vai nos transformar. E o irmão aqui falou algo muito interessante, né? Sobre a mente, que realmente toda a obra de restauração da nossa vida é na mente, né? E que à medida que a gente vai se alimentando da palavra, a palavra, ela vem, parece organizando, né, os nossos pensamentos e nos mostrando o que a gente deve pensar, o que a gente pode acolher no nosso pensamento para regar aquilo, né? Que Deus diz que a gente tem que contemplar e pensar na palavra, né? E no mundo a gente contempla nós mesmos, as nossas dificuldades, né? O sentimento da rejeição, a gente vai ficar na introspecção, né? Pensando, revivendo aquelas cenas. E o Senhor diz, não, você tem que pensar nas coisas do alto, né? Tem que pensar nas coisas que o Senhor quer. E você tem algum material assim que mexeu contigo nesses anos todos assim que você está na igreja, que realmente te abriu o entendimento, que foi um marco na tua vida? Até peço desculpa, assim, não tenho eu sempre fui buscando, não me aprofundei, assim, muito em um material, assim, né, que eu até tive vontade, mas nunca tirei um tempo, assim, para extrair o máximo, né, mas sempre fui buscando vários, assim, né, CDs também, tanto os livros quanto CDs, assim. E eu já vi, assim, que muitas vezes eu vou buscar um material que eu tô acessando ali, que de repente aparece uma coisa que é bem importante para mim, que eu já vi, que eu não esperava encontrar lá. Então, não sei quem que compartilhou já na igreja, que é como se fosse sempre a mesma palavra, né? O mesmo objetivo, só que de formas diferentes, né? E vai trabalhando, vai mudando a nossa mente. A gente vai se inclinando mais pro Senhor, assim, quanto mais alimentação espiritual, né? E até compartilhei hoje com os irmãos ali que aquela palavra de João 6,57, que é: quem se alimenta de Cristo viverá por ele, né? E eu acho que esse é um dos versículos, assim, que eu sempre tive comigo, assim. E claro, a gente querer mudar, né? Não só conhecer, assim, né? Tem vezes que a gente não consegue mudar, mas não dá pra parar de buscar o Senhor, que daí não vai ter jeito, né? E outra coisa, assim, que eu tive, assim, graças a Deus, é uma firmeza, que eu, estando bem ou ruim, até hoje eu tentei buscar o Senhor, né? E que seja assim sempre, né? Porque tem vezes, tem uns irmãos que eu vejo que ou porque fica difícil eles saem, ou porque receber uma bênção sai. Então nenhum dos dois é. O Senhor sempre, Ele cuida muito essa parte, né? Pra gente não se perder, né? Tanto na bênção ou na dificuldade. Mas tem que ter uma firmeza, né, no caráter. Eu conheci aqui, fui batizado aqui. Enquanto o Senhor quiser, eu tenho que manter aqui, né? E a respeito do seminário Minhas Testemunhas, nesses dias que nós tivemos o seminário, o que
você já sentiu assim que Deus ministrou para ti? O que você vai levar contigo? Sempre Deus renova nosso pensamento, nossa mente, né, em algum aspecto. E como está sendo para você? Teve bastante coisa assim que eu acho que eu tenho que depois olhar em casa assim porque é bastante informação, né? Bastante coisa. Eu vi que várias coisas estão erradas ainda, né? Que eu não estou sendo uma testemunha, mas também a gente tem que, foi compartilhado, não entrar na rejeição, né? Tem que se arrepender e tomar a decisão de aplicar isso, né? Talvez não vai ser na primeira vez que tu vai conseguir fazer aquilo, mas que nem compartilhei antes, sempre tá buscando o Senhor, lendo a Bíblia, olhando os materiais que eu creio que é o jeito certo, né, pra gente chegar a crescer em vida, né, e mudar assim. E por enquanto assim foi muito bom estar aqui, estar junto com os irmãos aqui também é muito bom assim, até não sente cansaço, pode dormir menos, que o Senhor tá renovando assim e sempre tá operando muitas coisas assim que a gente não vê na hora, mas depois ele vai produzir algo, né? Não volta vazio. Uhum. Essa semente, quando é plantada no nosso coração, na hora a gente acha que só fui lá assistir, tava tudo muito bom, mas aí depois aquilo começa a trabalhar no nosso coração, né? E Deus começa a trazer experiências pra gente praticar tudo aquilo que a gente tem aprendido, né? E sobre o grupo familiar, irmão? Tem grupo familiar na sua casa? Ou você ajuda em um grupo familiar? Ou você frequenta algum? O que você sente, assim, como tem sido esse trabalho lá na cidade de Piratuba? No momento lá, a gente não tem na nossa casa, mas conversamos lá com o nosso presbítero, que ele sentiu do Senhor de a gente auxiliar nos outros, então por enquanto. Daí a gente fazia o louvor num grupo, daí agora semana passada a gente começou a liderar lá na casa de outro irmão. E também quando a gente consegue, vai lá num outro grupo também, daí só de convidado mesmo. Mas é muito bom, assim. No começo que a gente estava começando na igreja, a gente tentava ir o máximo que dava. Tinha semanas que ia todos os dias da semana e daí mais o culto. E eram as semanas assim que a gente se sentia melhor de todas, assim. Ficava muito alegre, assim. Ficava, como é que eu vou dizer, muita paz, assim, né? E os grupos familiares são... Acho que falta a gente dar, às vezes, a importância, né? Que é o Sérgio sempre comenta que é a base, né? Que os cultos são mais para uma comunhão, adoração, né? E os grupos familiares é para a gente crescer em vida, né? Rapidamente, assim. E alcançar bastante pessoas, né? Grupo familiar, Deus quer que nós venhamos renovar nossa mente, né? E está sempre perseverando nesse trabalho e está ajudando, né, as ovelhas, os irmãos que se reúnem para crescer, para desenvolver. E para isso nós precisamos trazer o alimento do Senhor para aquele lugar, né? E fazer aquela reunião e entender que é igreja, né? Tem pessoas que dizem, mas lá tem grupo naquela cidade ou só tem igreja, ou tem igreja. Mas o grupo familiar é a igreja, né? Nós somos a igreja. A igreja não é um local, não é um templo.
A igreja é a reunião dos santos, né? Não importa se tem um, se tem dois, se tem três, né? Ali é a reunião da igreja. Então, você que ainda não abriu a sua casa para a igreja estar lá, para trazer as pessoas do Senhor, ou você que poderia atender um grupo familiar e não pode, e não entende, não sabe, está com medo, busque o Senhor, né? Que Deus vai te mostrar, porque esse trabalho é muito importante para que todos nós venhamos ser alimentados, né, da vontade do Senhor e para que gere outras ovelhas, né? Como o Senhor falou bastante sobre o gerar, o cuidar, né? Que todos nós, ovelha gera ovelha, então nós temos que gerar, levar essa palavra para outras pessoas. Então nós vamos, já estamos, né, no final da nossa entrevista. Eu gostaria que o irmão deixasse um recado para aqueles que estão nos assistindo, aquilo que Deus colocar no teu coração, que cada um possa receber aí, em nome de Jesus. Amém. Que eu posso compartilhar assim com os irmãos é que não tenham dúvidas assim que essa igreja busca muito fazer a vontade de Deus, né, e a verdade pura, assim, né, sem colocar coisas humanas, né. Isso a gente deveria valorizar muito isso, né, porque nos dias atuais, assim, manter esse padrão assim da igreja primitiva é só o Senhor que mantém, né? Então não pode ter dúvidas assim quanto. E a gente tem que esquecer coisas naturais que às vezes eu vejo irmãos ou saem por causa de alguma coisa com outro irmão ou com a liderança, mas tem que sempre pensar no Senhor, né? Só Ele que é perfeito, né? Então, a gente tem que olhar para Ele, não para situações naturais. E eu indico também, se irmãos tiverem alguma dúvida, também acessar aquele seminário Fé Dissipa Apostasia, né? E acreditar no Senhor falando através do Sérgio e dos irmãos aqui, porque não é coisas humanas, né? Às vezes a gente esquece isso, né? Vai acessando as mensagens e esquece que é o Senhor falando através das pessoas, né? Porque tem que ter alguém para falar, né? Então, esse seminário ali, ele explica bem isso, ó, que se alguém se rebela contra uma autoridade, está indo contra o Senhor, né? Então, são dois princípios assim que eu peguei mais firmes, assim, a questão de João ali 6,57 e esse assim de não se rebelar contra as autoridades, né? Não julgar, não sempre cuidar a mente, né? Se o inimigo coloca alguma coisa contra uma autoridade, você tem que já terminar ali, né? Eu não digo assim que nunca dê um pensamento desse. Às vezes é coisa pequena, mas se você deixa aumentada aí que dá essa rebelião, né? Tipo, ver uma coisa ali no irmão que podia ter feito assim e não fez, ou às vezes é próprio Deus deixando você ver lá, ou para ajudar, ou para você não julgar, né? Para ver o que, se você crê que é uma autoridade ou é um homem que está ali. Então, acho que Deus preza muito por isso, né? A autoridade dele e as autoridades constituídas, comunitárias também. Então, e a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, né? Nós temos que tentar ao máximo, assim, ficar submisso ao Senhor. Deus quer de nós, né? Essa restauração da autoridade, da submissão, e que Deus
possa produzir isso no nosso coração, né? Para isso tem que limpar a mente, né? Com a palavra, e isso vai produzir a fé, a submissão nos nossos corações. Então nós ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe e esperamos que todo esse compartilhar e essas dicas, né, esses testemunhos possam ter servido, né, para a edificação espiritual dos irmãos e para que todos nós possamos andar na linha do Senhor, né, estarmos sempre orando e vigiando, batalhando pela fé, para que nós não venhamos sair da verdade, né? Possamos estar sempre firmes no falar do Senhor. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.